vocês abrissem a vossa Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 10. João capítulo 10. Quero ler com vocês o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma das inquietações do cristão é querer ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo num momento onde há uma polarização. Um grupo de pessoas não consegue ouvir a voz de Deus. Não tem um discernimento claro do que é a voz de Deus. Não consegue saber quando Deus está falando a ele, o que ele deve fazer. E há uma inquietação em que nós chegamos ao ponto de ficar deprimidos e até abandonar a fé, porque não ouvimos a voz de Deus. Você com certeza veio hoje na expectativa que Deus falasse a você, que ao sair desta casa você tivesse a convicção que Deus falou ao teu coração. É um anseio meu e seu. Mas existe um outro grupo que diz que ouve a voz de Deus todo momento. E chega a ser um pouco, desculpa a palavra, ridículo a atitude de certas pessoas em dizer que Deus falou com ela. Ah, Deus, olha, eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus falou para mim que você, Diogo, vai casar esse ano. Algo lógico, né? Tomara a Deus. Né? Tem coisas que parte da imaginação das pessoas. Mas, de alguma forma, para ganhar terreno, Satanás tem iludido e alimentado o orgulho, o glamour do coração, para que essas ovelhas pensem que estão ouvindo a voz de Deus. Existem vários ditos apóstolos hoje em dia, profetas, que dizem que Deus falou com ele naquela noite, Deus falou naquele dia, Deus está falando naquele momento. Eu lembro certa vez que estava numa igreja no Rio de Janeiro. A igreja chamava, vou dizer o nome aqui, tá? Para você não ir lá. Igreja Mundial do Apostolado Cristão. Rapaz, o cara tinha uma criatividade para dar nome, né? E eu estava presente, e as pessoas ali sabiam da minha situação com a minha esposa, a respeito de gravidez. Ali nós já tínhamos tentado 3 vezes. Então veio uma mulher, colocou a mão na minha barriga. Deus falou comigo nessa noite, e Ele manda dizer para você, servo do Senhor, tua esposa terá um filho. Eu falei, ainda bem, porque ela colocou na minha mão na barriga, né? Tua esposa terá um filho, e será um menino. Aí recebe essa profecia, irmão? Eu falei, recebo, né? Desde que chega na barriga dela, recebo. E não cumpriu. Nós estamos aí agora na 6ª gestação, e é uma menina. E eu começo a desconfiar que o McKenna seja um verdadeiro profeta. Porque o McKenna disse aqui no primeiro dia que eu saía com um filho e mais gordinho. Nessas 2, 3 semanas, tanta ansiedade que eu estou, que não está vencendo comida em casa, né? E eu estou ficando um pouquinho mais justo aqui nas roupas, né? Mas eu percebo que é o sabão em pó que eu troquei. Então ele está encolhendo as roupas aí. Gente, todos nós queremos ouvir a voz de Deus, quer seja de qualquer maneira, nós queremos ter um direcionamento. Quando você namorava, ou quando você está muito longe de alguém, e você que gosta, quando você chega perto da pessoa, você quer ouvir a voz, você quer conversar, falar e ser ouvido. Agora você pode perguntar, pastor, você já ouviu a voz de Deus? Não. Como assim? Não ouvi? Não do jeito que você está pensando. E eu vou mostrar para vocês aqui 9 maneiras das quais Deus pode falar com você. E você tenta agora ver se realmente Deus está criando oportunidade para falar com você, ou você está fugindo das oportunidades. Abram comigo, nós vamos ver agora o primeiro, que é de maneira audível. Deus pode falar com você de maneira audível. Abram comigo João capítulo 12, verso 27. Agora está angustiado a minha alma.
E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. E então veio o quê? Uma voz do céu. E que diz, eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido o quê? Trovões ali, trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Deus queria falar com o povo que aquele era o Filho de Deus, que ele era o Deus encarnado, mas o povo não compreendeu. Então perceba que é possível Deus falar de forma audível, direto para você. Isso é raro, vou ser sincero para vocês. Nos tempos bíblicos, não que havia uma frequência, mas era mais comum. Tem alguns momentos na Bíblia em que Deus realmente se cala. Uma delas é no tempo de Samuel. Deus se calou porque não tinha ninguém para ouvir. Nós vivemos em um momento da história onde Deus não precisa falar mais com o povo diretamente, audível. Mas se Ele quiser, Ele fala. Ele não precisa dizer mais nada, porque hoje nós vivemos pela fé, nos testemunhos que nós temos. A voz de Deus, ela pode ser ouvida, mas tome cuidado. Muitas vezes não é a voz de Deus, é a voz do teu coração. A segunda maneira que Deus tem para usar, para falar comigo, com você, está em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 29 diz o seguinte. Então disse quem, gente? O Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Uma das formas que Deus tem para falar com vocês é através do Espírito Santo. E é uma obra que nós precisamos valorizar. Deus hoje fala mais assim, frequente através do Espírito Santo. Através da consciência, o Espírito Santo ele age em você e ele tem orientado o seu povo. Porém, o seu povo não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Enquanto Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, o Espírito Santo está aqui, nos convencendo da intercessão dele, nos convencendo que precisamos entender que a nossa justiça ela é insuficiente para a salvação. Nós precisamos entender que o nosso pecado, ele tirará de nós a salvação. E ele precisa também convencer que nós passaremos, ou já estamos passando, pelo juízo. A outra forma que Deus tem para falar é através de sonhos. Mateus capítulo 1, verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus, ele sempre, depois da queda do pecado, Deus sempre usou esta forma, através de sonhos. E aqui nós entramos em um conflito. Pastor, eu sonho com algumas coisas interessantes, pastor. Será que é Deus falando comigo? Como que eu sei que o sonho que eu tive é Deus falando comigo? Primeira coisa que você tem que entender: se for contrário à revelação já revelada, não é a voz de Deus. Outra coisa, se no teu sonho, esse sonho realiza e satisfaz desejos próprios, pode tirar o cavalinho da chuva. Deus não tem esse tipo de revelação para satisfazer o eu de uma pessoa. Então Deus, ele fala hoje através de sonhos. E eu creio que até a volta de Jesus, Deus vai falar através de sonho com vocês, com as nossas crianças, com os nossos idosos. Deus vai orientar o seu povo até o tempo do fim. Outra forma que Deus tem para falar está em Atos capítulo 11, verso 27. Naqueles dias,
desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender, pelo Espírito que estava para vir, grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Deus tem um instrumento especial na terra, são os profetas. Deus, ele tem levantado profetas, toda vez que o povo, ele de alguma forma, as ovelhas, elas são dispersas, Deus levanta homens para serem porta-voz de Deus. Hoje, no século 21, nós estamos no ano de 2018, é possível ter profeta? Sim ou não? Sim. O problema é que está virando moda ser profeta. Todo mundo quer falar em nome de Deus. Mas Deus ainda utiliza esse meio para falar com você. Outra forma que Deus tem para falar está em 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro. Vamos ler o capítulo 1. Que privilégio, né? Nós temos a palavra de Deus na mão, no momento de paz, poder estudá-la. Acompanhe comigo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim: Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Perceba que Pedro está dizendo o seguinte: nós ouvimos a voz do Senhor, e aquela voz foi confirmada através do quê? Da palavra profética. Uma forma que Deus tem para falar com você também é através da sua palavra. Se você não tem momentos de estudo da palavra, amigo, você está tirando a oportunidade de Deus falar com você. Existe muito cristão mimizento, cristão que quer que Deus faça da maneira que Ele quer, responda a oração da maneira que Ele quer, que Deus haja da maneira que Ele planejou. Esse tipo de cristão mimizento é um cristão infeliz. Um cristão que cria expectativa de uma festinha de aniversário que não vai acontecer. Eu, na minha infância, eu nunca criei expectativa de uma festinha de aniversário. Mas quantas crianças criam essa expectativa, chega no dia, não tem. E chegam a nutrir no coração que o pai não ama ela porque não fez a festinha de aniversário. E os cristãos mimizentos é a mesma coisa. Criam no coração a expectativa que Deus vai agir daquela forma, Deus vai dar aquele trabalho, Deus vai... Querido, não é bem assim. Nós precisamos ter comunhão com a palavra. A palavra é o GPS da nossa vida. E Deus usa esse meio para falar com você. A próxima maneira que Deus tem para falar comigo e com você está em Atos capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa frase, esse verso, foi quando Pedro se levanta no dia do Pentecoste, da festa do Pentecoste. E ele diz o seguinte: meu povo, o que vocês estão vendo aqui é a ação do Espírito de Deus, que foi derramado em nós, para benefício de vós. Porque nós estamos aqui dizendo que o Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o Galileu, aquele sem formosura, é o Filho de Deus, e vocês o mataste. Deus fala através da pregação. Deus muitas vezes tem falado ao seu povo, mas o povo tem criado barreiras nesse aspecto. Muitas vezes nós somos orgulhosos, né? Ao chegar na igreja e deparar com uma mensagem tão simples. De alguma maneira, gente, isso é desvalorizar a voz de Deus. Uma simples frase, um simples sorriso, um gesto na pregação
é a maneira que Deus tem para falar com você. Então respeitem toda vez que alguém subir aqui. Porque veja, tem pessoas que têm dificuldade, mas fazem isso porque amam, querem ajudar. E teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu não sou digno de subir ao púlpito. Eu sou uma pessoa, pastor, que eu caio em erros. Até hoje eu luto com esse pecado, pastor. Como posso eu subir ali e falar alguma coisa? Eu falei: irmão, você ficaria assustado se eu confessasse os meus pecados para você. Você acha que eu também sou digno de subir ao púlpito, abrir a palavra para a igreja e falar alguma coisa? Eu digo uma coisa, irmão, eu subo no púlpito pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que me faz digno de falar alguma coisa. E se a igreja não entender isso, a voz de Deus não será ouvida. Quem está aqui é o Adriano pecador. Não é o pastor perfeito. Não é o filho de Deus que não peca. Mas eu estou aqui pelo sangue do Cordeiro. E isso me torna digno de falar da sua palavra. Outra coisa, você está aqui, não é pelas suas obras. Você está aqui tentando ouvir a voz de Deus, não é pelas suas atitudes, mas é pelo sangue do Cordeiro que te proporciona essa oportunidade. Continuando, o sétimo evento, estamos indo para o fim. O sétimo evento, maneira pelo qual Deus ele utiliza para falar conosco. Atos capítulo 7. Atos 7, verso 31 e 32. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Olha o verso 32, que lindo. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava o quê? Contemplar. Isso nós costumamos dizer que são as teofanias de Deus, as manifestações de Deus. Deus, para poder convencer, mostrar para o povo que Ele era Deus e Todo-Poderoso, Deus fez inúmeros sinais, dentre eles abrir o mar. Deus fez um monte tremer, pegar fogo, relâmpagos. Deus fez cair do céu pão. Deus fez da rocha brotar água. Deus usou eventos sobrenaturais para dizer: eu sou Deus, eu sou o único Senhor. Pergunto para a igreja: Deus hoje pode usar eventos sobrenaturais para falar comigo, sim ou não? Sim. A igreja adventista surgiu de um movimento, de um batista chamado Guilherme Miller, que foi para a guerra, uma pessoa que acreditava em Deus, mas achava que Deus tinha abandonado o mundo. Mas quando ele começou a ver soldados sendo livres, sendo livrados, protegidos de forma sobrenatural, ele falou: deve ter alguma coisa aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um Deus que age no natural. Nós precisamos aprender a valorizar os milagres que nós temos. Tem pessoas em nosso meio que são curadas, pessoas que conseguem reatar relacionamentos, pessoas que conseguem de alguma maneira ser abençoados financeiramente, que aos olhos humanos é um milagre. Tem coisas que não dá para explicar, e quando não dá para explicar, aí entra o milagre. Quando você não consegue explicar como aquilo aconteceu, aí entra a fé, é milagre. Deus ele usa o milagre para poder dizer que Ele é presente. Mas hoje em dia temos que tomar cuidado, né? Tem pessoas tirando rã da boca dos outros e dizendo: é um milagre. Tem gente tirando o tufo de cabelo da barriga e dizendo que é um milagre. Eu vi esses dias uma pessoa arrancando uma gilete, não uma só gilete, né? Uma gilete, várias giletes presas numa linha, dizendo que era um milagre. Tem pessoas que estão ali de cadeira de rodas, não conseguem andar, faz uma oração ali e a pessoa sai andando, sabe como? É um milagre. Seria isso um milagre? Então tome cuidado. Deus tem formas de falar com você, mas Satanás usa esses meios para dizer a voz dele, para falar o recado dele. Penúltima maneira que Deus pode usar para falar com você, Atos capítulo 5. Volte aí uma página. Atos capítulo 5, verso 19, diz assim:
Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deus pode usar os anjos. E nós temos uma concepção um pouco distorcida sobre quem são esses agentes divinos, celestiais, perdão. Pergunto para vocês, um anjo tem asa? Depende. Tem situações em que o anjo aparece com asa. E sabe quais são as únicas maneiras quando o anjo aparece com asa na Bíblia? Quando o profeta está tendo uma visão, um êxtase ou um sonho. O anjo aparece de asa. Mas quando a pessoa está acordada, no seu pleno sentido, o anjo aparece como? Como ser humano. Aparece como um ET? Não, aparece como um ser humano. Então eu quero dizer algo para você. Existem agentes celestiais, anjos em nosso meio. Não estou dizendo essencialmente aqui, nesse lugar. Mas na sociedade existem pessoas, anjos disfarçados, anjos que têm nos protegido, têm nos direcionado para o caminho. Eu tenho já algumas histórias para contar sobre certas pessoas que nunca mais vi e que acreditam no coração que foram anjos. Mas só na eternidade vou saber. Mas Deus ainda usa pessoas ou anjos disfarçados para trazer mensagem para você. Ou visivelmente, quem sabe um dia um anjo aparece, eu sou um anjo, e vim trazer a mensagem para você. Agora, a última maneira que eu tirei aqui da Bíblia, que Deus pode falar comigo e com você, está em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 16. Diz assim: recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. De que história está falando aqui? Balaão. Deus usa o inesperado, aquilo que não foi planejado, para falar com você. Quantas vezes você tinha planejado a sua agenda do dia, mas de alguma maneira aquilo saiu de fora do seu controle, e naquele dia você teve a certeza que em uma situação Deus falou com você. Certo dia eu estava indo para a igreja, era num domingo, era no horário de verão, como esse. Eu estava indo para a igreja, minha esposa não estava comigo. E eu estava passando ali perto de um pontilhão na minha cidade, e fiz uma curva, e na hora que eu fiz a curva, não sei o que aconteceu, deve ser porque o pneu estava muito careca, não sei. Estourou o pneu. E aí encostei, e falei, nossa, vou perder o culto. E pensa, eu sou uma pessoa ansiosa, né? E vocês percebem que eu transpiro, né? E eu estava ali de terno, fui trocar o pneu, gente, com o terno. E ainda estava sol, né? E vai, e mexe ali, aí tira a roda. Quando eu vou pegar o step, como que ele está? Murcho, não sei o que acontece, murcho o step, né? E aí eu fiquei, meu Deus, mas o que acontece com isso? Por que isso? Por quê? Aí de repente estava passando um irmão, estava bem no horário, né? Eu tinha ido um pouquinho mais cedo, e ele estava indo, ele parou. Ô Adriano, aconteceu aí? Falou, cara, furou aqui, você me ajuda? Opa, pá. Enfim, perdemos o culto. Aí eu estava assim, gente, angustiado. Eu sou sabe aquele crente que gosta de culto? Sou eu. Eu gosto de ir no culto. Eu gosto de saber qual a mensagem que foi pregada, o que foi falado. Não, como que foi? Quem que pregou? Eu gosto. E aí falando para ele, puxa vida, ó, desculpa, rapaz, além de eu ter perdido o culto, eu fiz com que você perdesse. Eu falei, não, Adriano, fique tranquilo. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Deus pode ter furado o teu pneu para te proteger de alguma coisa. Aí eu pensei comigo, falei, caramba, Deus pode usar coisas inesperadas na minha vida para falar comigo. Quem sabe você perdeu um trabalho, quem sabe você se encontrou com uma pessoa, quem sabe você deixou de ir a um lugar, porque Deus estava querendo falar com você. Nós temos o costume de planejar toda a nossa vida, o nosso dia, o que vamos fazer.
E quando sai do controle, entramos em desespero. Mas nós primeiro precisamos do seguinte: não fazer a nossa agenda do dia, mas chegar para o Senhor e dizer: Senhor, qual é a tua agenda do Senhor para mim hoje? E eu, como pastor, eu tenho experimentado isso. Eu acordo cedo, já com a cabeça cheia, menos de cabelo, né? Cheia de coisa para fazer. E aí eu começo a planejar: não, eu tenho que ir fulano, eu tenho que visitar ciclano, eu tenho que ir no hospital aqui, eu tenho que comprar esse material, eu tenho que ir atrás disso, tal, e faço a minha listinha do dia. Tenho meus momentos com Deus e saio que nem um desesperado. Lá pelas quantas, dá um problema ali, muda ali, eu vou parar na casa de quem eu nem planejei, eu vou conversar com pessoas que eu nem imaginava, e é nessa hora que Deus tem me usado para testemunhar do Evangelho. E é nessa hora que Deus tem falado o seguinte: Adriano, quem dirige a tua vida sou eu. O homem faz planos, mas quem faz? Quem realiza é Deus. Deus utiliza o inesperado. Eu falei aqui então 9 maneiras que Deus se utiliza para falar com vocês. O inesperado, anjos, eventos sobrenaturais, sonhos, através dos profetas, a Bíblia, pregação, voz audível e o Espírito Santo. 9 formas que Deus se utiliza para falar com você. Agora vem a pergunta que não quer calar no teu coração. Pastor, eu já sabia dessas coisas, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Por que eu não ouço o Espírito Santo falar comigo? Por que eu não vejo anjos? Por que eu não sonho? Por que não acontece algo sobrenatural comigo? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? O que está acontecendo comigo? Será que Deus ele esqueceu de mim? Ele fala com todo mundo. Eu chego no culto de quarta-feira, pessoas dando glória a Deus por um testemunho bonito que aconteceu, mas comigo não acontece. E eu vou ser claro e sincero para você nessa manhã. Eu vou dizer o porquê você não está ouvindo a voz de Deus. Eu vou dizer para você porque as ferramentas que Deus criou para falar com você não estão funcionando. Pode ser que haja muito na tua cabeça barulho. Porque veja, o mundo é barulhento. O mundo, ele causa em nós um certo pânico e desespero para agir em alguma coisa. Mas Deus, ele quer que você se acalme. A correria do dia a dia tem feito com que você desse mais ouvido para as questões seculares. Talvez você está sem ouvir a voz de Deus porque há em você um rancor. Quem sabe o barulho da falta de perdão, quem sabe o barulho do pecado não confessado, tem silenciado a voz de Deus. Faça na tua vida uma reflexão. Que pecados que ainda não confessei para Deus? Querido, precisamos contar tudo para Deus. Precisamos ser claro e franco com Deus. E se eu erro com meu irmão, eu preciso ir conversar com ele. Deus está falando com você, mas o barulho de pecados não confessados, de perdão não ortogado, recebido, faz com que você não ouça a voz de Deus. Pode ser que há um barulho na sua cabeça da infidelidade. Deus tem dotado você de talentos. Deus tem dado para você riquezas sem igual. Você tem o poder de falar, de ouvir, de sentir, de ver. Você tem o poder de andar, você tem o poder de abraçar, você tem o poder de ter amigos. Você é uma pessoa que é abençoada por Deus, mas o teu coração é tão ingrato que você não devolve aquilo que é para o Senhor. E você tem que entender que com Deus é assim, é 100% com Deus ou 99% para a tua vontade. Deus quer que você entregue para Ele todo o coração, quer que você entregue os seus talentos, os seus dons. Tem pessoas aqui que são extraordinárias no trabalho, são profissionais de alta qualidade, mas quando chega o momento de testemunhar, dar um estudo bíblico, pregar, cantar, fazer alguma coisa referente à igreja, são as piores mãos de obras que existem nesse mundo. Para ganhar dinheiro e satisfazer a necessidade familiar, são tops. Para fazer o trabalho do Senhor, são miseráveis.
Dizem que não tem talento. Deus quer de você o seu tempo, querido. Talvez o barulho da falta de tempo tenha feito silenciar a voz de Deus com você. Você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para os seus prazeres, você tem tempo para aquilo que te agrada. Mas tempo com Deus não tem. Deus precisa que você pare e tenha tempo com Ele. Você precisa devolver o tempo que foi lhe dado para Deus. Deus te dá 24 horas por dia. Quantos minutos eu e você temos dado a Ele? Deus pede para que eu e você seja grato com o corpo que nós temos. Eu vi ali, nós tivemos agora 5 minutos de saúde, e eu tenho percebido que eu sou uma pessoa ingrata. Nós só percebemos o valor da saúde quando nós perdemos. E tem pessoas entre nós aqui que sabem muito bem o que eu estou falando, que é querer ter saúde plena e não tem. Quem sabe é o barulho da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Deus não abençoa um povo mesquinho. Deus não abençoa. Deus abençoa um povo grato. Você sabe as suas dificuldades. Nós estamos vivendo um momento de crise, é verdade. Mas o interessante é que o problema não é a crise. Porque antes da crise, na bonança também era a mesma coisa. Quem sabe é o barulho da infidelidade que está fazendo com que você não ouça a voz de Deus. No livro do Apocalipse, é um dos livros que mais aparece a expressão ouvir, ouvido. É o livro em que a percepção sensorial do ser humano ela é mais refletida. João, ele vê as visões, ele tem as visões. João, ele ouve as visões. Quando Jesus direciona 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, todo o final da carta está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Jesus estava na terra e disse que iria para o céu e o Consolador viria, a obra do Espírito Santo é falar com você. E interessante que no último livro da Bíblia, Jesus chama atenção para a igreja. Igreja, ouça o que o Espírito tem a dizer. E o ouvido aqui não é o ouvido apenas de ouvir, mas é um ouvir de obedecer. Toda vez que você recusa, rejeita a voz do Espírito, teu coração endurece. Deus tem gritado para você, mas você tem dificultado a ação do Espírito com você. Eu queria que hoje você refletisse o seguinte: Deus fala conosco todos os momentos. Deus fala na hora que você vai dormir. Deus fala na hora que você acorda. Deus fala na hora quando você vai escovar os dentes. Deus fala com você na hora que você vai tomar banho. Deus fala com você quando você está diante do prato de comida. Deus fala com você quando está falando com a tua mulher. Deus fala com você quando você está próximo de crianças. Deus fala com você quando está no trabalho. Deus fala com você quando você vai pagar uma conta ou quando não deixa de pagar uma conta. Deus fala com o seu povo hoje. Mas o povo quer ouvir. Eu quando subo nesse púlpito, eu tenho uma certa pressão, porque eu gosto de falar o que está no coração. Eu amo o que faço. E exorto, falo desta maneira, porque eu gostaria, pela graça de Deus, que esta igreja crescesse, e que eu crescesse junto. Porque eu sei que uma igreja não vai além do seu líder. Nós somos ovelhas. E quando Jesus fala, nós precisamos ouvir. Quantos nessa manhã entenderam que Deus cria situações, Deus cria oportunidades, e Deus hoje está falando comigo e você? Quantos acreditam nisso? Louvado seja Deus. Então não pense, não seja tentado ao sair desta igreja, nas dificuldades da vida, não importa onde você estiver, Deus está falando com você. Agora, quantos nesta manhã entenderam que eu posso ser, eu crio dificuldades para ouvir a voz de Deus? Quantos entenderam isso?
E quantos querem, a partir de hoje, facilitar o trabalho do Senhor, do Espírito no nosso coração? Louvado seja Deus. Entenda, Deus nunca te abandonou. Deus nunca ficou em silêncio que você não pudesse perceber a sua presença. Deus ainda está preocupado comigo. E Deus nessa semana vai falar. E eu vou ouvir mais. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, porque temos sido de alguma maneira, meu Deus, uma pedra de tropeço, um empecilho para o Senhor agir e falar conosco. Nós queremos facilitar a Tua obra na nossa vida. Existem vários barulhos que nós estamos dando mais ouvidos do que a voz do Senhor. Pai, que a partir de hoje, o barulho do mundo, dos afazeres, eu e os meus irmãos aqui, possamos silenciar. Que os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa vida esteja mais direcionada ao Senhor. Acalme o nosso coração. Assim como foi falado para as crianças. Deus, o Senhor, fala no momento de paz. O que Satanás tem feito na nossa vida, Senhor, é ter agitado, é ter trazido confusões, preocupações, ansiedade. E isso tem dificultado, meu Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Então pedimos, dá-nos a fé para escutar a Tua voz e silenciar a do mundo. Nos despeça com Tua paz, com a certeza que falou conosco e nós entendemos. Em nome de Jesus. Amém.